Meio-dia, 11 minutos, estamos de volta ao vivo aqui com ESB Notícias, primeira edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Fórum das Associações Docentes, entidade que reúne as diretorias dos sindicatos de professores das universidades estaduais da Bahia, promoveram um debate com os reitores das universidades estaduais. Este encontro, gente, foi solicitado em dezembro do ano passado. O intuito da reunião foi discutir a construção de documentos e manifestações públicas de forma conjunta em defesa das instituições e também do ensino superior. E para falar mais sobre esse assunto, a repórter Manuela Cipione recebe agora ao vivo o presidente da ADUSB, Alexandre Galvão. Não é isso, Manu? Boa tarde para você. Boa tarde, Marcel. Boa tarde para você que está acompanhando o ESB Notícias. É isso mesmo. Na última semana, no dia 21, aconteceu essa reunião entre as ADs e os fóruns de reitores e reitoras. E para falar um pouquinho para a gente como é que foi esse encontro, a gente está com Alexandre Galvão, ele que é coordenador-geral das ADs. Professor, seja muito bem-vindo. Começa falando aqui para a gente, como é que foi essa reunião, né? Quais foram as principais pautas reivindicadas por vocês? Boa tarde. Eu considero a reunião positiva. Nós apresentamos para o Fórum dos Reitores a nossa pauta de reivindicações e eles sinalizaram positivamente em relação à pauta, considerando os pontos da pauta justos. 3 pontos na reunião foram destacados. O primeiro foi a questão salarial, né? Um arroxo salarial nos últimos 8 anos de mais de 50% do nosso salário e os reitores entenderam isso e nós deixamos claro para os reitores que a situação é tão grave que, por exemplo, se comparado com os professores das universidades estaduais do Nordeste, o nosso salário é o penúltimo do Nordeste. Agora, com o aumento do piso nacional do magistério, o professor auxiliar, 40 horas, ou seja, o professor de início de carreira nas universidades estaduais, estão ganhando abaixo do piso nacional do magistério. Então, é uma situação realmente muito grave e os reitores e a reitora, né, que é a presidente do Fórum dos Reitores, eles ficaram sensibilizados com essa situação. O segundo ponto que nós consideramos também muito grave foi a questão dos nossos direitos, ou seja, do Estatuto do Magistério. O Estatuto do Magistério vem sendo constantemente ferido pelo governo do Estado, principalmente em relação, por exemplo, da implantação da dedicação exclusiva, que o governo não vem implantando. Então, nós temos ganho essas DEs na Justiça e agora nós tivemos uma vitória muito importante, que foi o julgamento do artigo 22, que faz parte do Estatuto, e nós ganhamos na Justiça de forma definitiva que não se pode revogar o artigo 22 do Estatuto do Magistério. E, finalmente, a questão do financiamento das universidades estaduais. Nós reivindicamos 7%, no mínimo 7% da receita líquida de impostos. Os reitores também abraçaram esta causa. E lembrando que no último ano do governo Rui Costa, nem 5% da receita líquida de impostos foi destinado para as universidades estaduais. Além de não ser destinado, ainda o governo não executa aquilo que é aprovado em lei na Assembleia Legislativa. Então, nós temos 2 problemas graves. O que é destinado não é suficiente e quando a lei que estabelece o percentual a ser destinado não é cumprido porque o governo estadual não executa o que é destinado. Então, a luta é por, no mínimo, 7% da receita líquida de impostos com valor nominal não anterior ao ano anterior e os reitores também entendem que essa é uma luta fundamental, não só para o movimento docente, mas para todas as universidades estaduais da Bahia. Perfeito. A gente fica feliz, que teve um retorno positivo, dos reitores. Fala para a gente da importância de haver essa comunicação, entre as universidades estaduais e as ADs. Bom, eu acho que essas reuniões com os reitores que impulsionam o movimento docente a tentar estabelecer um diálogo com o governo do Estado para o restabelecimento da mesa de negociação é fundamental. O movimento docente dialoga com todo mundo, Nós dialogamos com o Legislativo, nós dialogamos com o Fórum dos Reitores, na perspectiva do restabelecimento dessa mesa de negociações para que a nossa pauta seja discutida com o governo.
governo. Tanto é que no mesmo dia que nós nos reunimos com os reitores pela parte da manhã, no último dia 21, à tarde nós fomos recebidos pelo secretário das Relações Interinstitucionais da Serim. E lá apresentamos novamente a nossa pauta de reivindicações e teremos, muito provavelmente, reuniões com a SEC, com a Secretaria, e também, novamente, com a SAEB. Nós estamos trabalhando muito para que possamos, de fato, restabelecer a mesa de negociação e avançar na pauta, porque a situação, de fato, dos professores das universidades estaduais é muito, muito grave. Então, é preciso encontrar interlocutores e os reitores são um dos interlocutores importantes nesse processo de negociação e de diálogo. Então, agora, quais serão os próximos passos que vocês vão realizar, né? Aguardar a resolução, como é que vai ser? Bom, em primeiro lugar, nós não tivemos nenhuma informação de qualquer tipo de reposição da inflação do ano passado, né? O chamado reajuste linear. O governador ainda não se pronunciou sobre isso. Alguns estados já informaram, né? O Espírito Santo, Rio de Janeiro, os funcionários públicos estaduais já têm informação, né, oficial de que terão algum tipo de reajuste. E aqui na Bahia nós não tivemos nenhuma informação. Por isso, é importante aqui ressaltar que os funcionários públicos estaduais estão se mobilizando para pressionar o governo a, num primeiro momento, informar sobre a reposição do ano passado, porque, como eu disse, o arroz salarial foi muito pesado nos últimos 8 anos, não só para os professores, mas também para todos os servidores públicos estaduais. Então, nesse sentido, o Fórum das ADs está articulando mobilizações, Vamos participar de um ato no próximo dia 29, em Salvador, vamos participar de um outro ato no dia 5, também em Salvador, e estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de uma paralisação caso o governo do Estado não avance nesse diálogo e no processo de negociação com o movimento docente. Mas ainda está em avaliação, né? Não está certo que vai acontecer essa ação, não é isso? Vamos realizar, nós queremos a negociação, mas a mobilização vai continuar, na medida que a gente não consiga avançar no processo, de negociação, nós vamos acentuar o processo de mobilização para que a gente possa ser recebido pelo governo. Alexandre, muito obrigada pelas informações. É isso aí, a gente agora aguarda, a boa resolução e que não precise haver essa reivindicação e que sejam acatadas todas essas pautas. Eu volto com você aí no estúdio, Marcel. É isso, Manu. Obrigado. Agradeço aí ao Alexandre pela conversa com a gente aqui. É importante essa discussão aí, de forma democrática, conversa entre professores, reitores, e a universidade, para chegarmos aí numa pauta em comum.